Pois bem, são 10h23. Para você que se liga na Liberdade FM, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. E a nosso convite, hoje nós recebemos aqui no nosso recebendo novamente aqui na Liberdade. Bom dia, Christian, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. Estamos aí de novo aí, né, Christian? E obrigado pelo espaço aí. Muito bem. Diogo, nós já enfrentamos aí várias rodadas e agora então se desenha o final, né, desse campeonato, já dando início aí para outros campeonatos que iniciam logo na sequência. Amanhã é então a grande final e a expectativa, o pessoal acompanha e quem não acompanha queria saber quem que se enfrenta então nesta sexta-feira. Então estamos chegando aí à fase decisiva, né? Amanhã a grande final, onde a gente, né, tá se organizando aí como administração para fazer um grande evento amanhã e esquentar o nosso ginásio, né? As temperaturas tem uma expectativa de baixar amanhã, né? E ainda mais, né, Cristian? Mas a gente quer trazer animar o pessoal lá no ginásio para transformar esse calor para dentro da quadra e dar um estímulo a mais para os atletas. E, né, as equipes aí chegando na final amanhã, então, pela categoria do voleibol, então a gente teve 3 equipes, onde a gente, né, fez um regulamento ali, o ideal seria 4, até para a gente ter 2 semifinais, mas conseguimos aí no esforço e já agradecendo a equipe da SBS Vôlei, né, que hoje eles treinam aí uma vez por semana, 2 horas. Na verdade, esse time é da SBS que se dividiu para participar do campeonato. E eles deixaram o convite aberto para mais pessoas começarem a treinar e participar, se envolver junto nas equipes, né? E alguns vieram e já tem uma expectativa grande de mais pessoas aí gostaram de assistir o vôlei, querem praticar e querem participar no próximo campeonato. Então, né, a gente fica, né, com sentimento de dever cumprido, né, que o vôlei chegou para ficar e tá, né, gerando uma expectativa de novos adeptos aí pro próximo campeonato. Então, Cristian, as 3 equipes jogaram turno e retorno, onde a melhor campanha, o time que fizesse a melhor campanha ia direto para a final, que foi a equipe do Limitados Voleibol, e as 2 demais equipes fazeriam uma semifinal, e foi feito na segunda-feira aí, num jogão eletrizante, parelho, como tem sido o campeonato, né, tanto de vôlei como de futsal, e passou então a equipe do Feras do vôlei. Então, iniciamos amanhã a grande final com voleibol misto entre o Limitados Voleibol e o Feras do Vôlei. Às 19h30 a gente vai seguir os mesmos horários. Claro que amanhã é uma noite especial, a gente tem uma abertura especial, pode atrasar um pouquinho, né? Então a gente, né, tá dando um horário ali, mas... Esses 19h30 é pro início da final ou pro início do jogo? Do evento, né? Do evento num todo. Isso, mas a gente, como o vôlei, né, ele precisa de um aquecimento, né? A gente quer começar às 19h30 já, né, a abertura da final, fazer o evento da abertura ali, para tão logo já iniciar o aquecimento deles e o jogo propriamente dito, né, Cris? Tu comentou que tinha novidade, vai ser uma noite especial. Isso, então na sexta-feira. A gente, né, tem 2 eventos para acontecer ali, né, durante os jogos. Na abertura a gente também, né, tá lançando, né, amanhã oficialmente a campanha do agasalho, né,
como administração municipal, e a gente vendo esse movimento de pessoas, né? Amanhã a gente já faz o convite aí, pessoal que tem uma roupa, uma manta, uma meia assim, né, em casa, que não esteja utilizando, leve amanhã para o ginásio. A gente vai estar separando, recebendo a equipe, né, da assistência social do município, vai estar lá presente, né, fazendo esse recolhimento e depois a distribuição. E como incentivo a quem vai levar essa roupa, esse agasalho, Cristian, nós, né, visitamos a empresa Iaval, né, que é a nossa organizadora de evento, fez uma visita pessoalmente nas empresas do município, pedindo, né, brindes, né, para as empresas entrar junto nessa campanha. Então a gente vai ter mais de 15 brindes amanhã, Cristian, brindes bons da Sicredi. Você doa e recebe isso, um número para o sorteio. E a gente daí vai ter, né, uma pessoa animando, né, à noite ali, ele vai fazendo o sorteio e chamando durante o evento. Então, assim, né, é um estímulo o pessoal levar, e também tem muitos brindes bons, Cristian, amanhã, e participar desses brindes aí, desse sorteio dos brindes. Muito bem. Diogo, e como é que foi um feedback aí do campeonato? Tudo correu bem? Tudo dentro da normalidade? As equipes aí foram parceiras junto com o campeonato durante todas essas rodadas aí? Com certeza, Cristian, sucesso, né? A gente tá vendo aí, é o primeiro nosso como administração, eu à frente do esporte, alguns erros, muitos acertos, né? Pra gente depois, eu disse, né? A gente tem hoje um grupo dos coordenadores das equipes ali, a gente vai fazer uma reunião pós-campeonato, até pra gente se levantar o que a gente pode sempre melhorar pro próximo, né? Questão de organização, questão de arbitragem, né? Acho que tudo a gente, né, se discute, a gente, né, muitas vezes eu tive 1 ou 2 episódios ali, né, que a gente às vezes, né, escuta algumas coisas e no calor ali a gente responde, a gente, né, compra uma briga que às vezes não era necessária. Então a gente também faz um feedback, eu faço sempre pós-noite ali, né, e a gente repensa, né, o que a gente pode melhorar, né? Então a gente vai sentar junto, né? Um campeonato é para isso, né? Para dar oportunidade para os atletas, para as equipes, todos serem escutados, né? E esse ano acho que, né, a gente revelou bastante atleta de destaque, que era a ideia principal desse campeonato fechado, trazer o jovem, trazer, né, a pessoa mais experiente, essa competitividade sadia interna, né? Porque muitas vezes vem jogador de fora e aquele jogador é o destaque, brilha. Foi o exemplo do campeonato passado, né? Isso. Que o pessoal comenta aí que chegou um camarada, eu não conheço ele, mas disse que o ginásio... Sim, ovacionou ele, fizeram até aquele corredor ali, né? Então, né, uma situação bonita, e o campeonato hoje Mas a ideia, foge da ideia, né? Foge da ideia municipal, valorizar o nosso talento, até mesmo, Cristian, que a gente hoje faz parte da liga regional, onde nós temos as categorias de base competindo, e já na categoria de base só pode jogar criança com pai, com título no município, criança que estude no município. E nós queremos ali na frente também ter uma equipe adulta em cima desse nosso campeonato fechado, fazer uma seleção junto com as equipes, tentar beneficiar todas as equipes, buscar 1, 2 atletas que se destacou, para a gente ter uma representatividade na região com uma equipe livre também, representando o nosso município. E precisa ser, né, precisa ter fortalecer o título, os nossos, né? Precisa ter o título e ser do município. Então esse campeonato, né, nos dá um norte aí pra gente fazer essa escolha depois. Muito bem. O convite então pro pessoal amanhã, 19h30, inicia então o evento, que vai ter obviamente abertura, tem toda uma parte solene, até porque é um evento que ganhou uma magnitude expressiva, né, dentro da comunidade. Tem uma, como é que eu posso dizer, existe aquela expectativa para sexta-feira à noite, né? Vai ter a campanha do agasalho também, quem quiser doar, vai ter sorteio de brindes, vai ter música. Durante o evento, então, nos intervalos feito sorteios aleatórios.
E a grande final, então, do vôlei, da categoria livre, veteranos e depois o livre. Na categoria, então, voltando agora para o futsal, então a gente tem, né, a final entre a equipe do No Estresse, né, que teve a semifinal aí na segunda-feira e passou para a grande final, e ontem, né, num jogão aí entre Jaguaras e a Agrosul indo para a final e revivendo a final do campeonato aberto aí, né, que daí tinha jogador de fora junto. Amanhã mesmo a final aí desse outro campeonato entre No Estresse e a equipe da Agrosul. E na categoria livre, então, né, as duas melhor campanha, então a gente, né, foi as duas líderes de grupo nos dois grupos, então, né, uma expectativa grande de um grande confronto, porque assim, a gente que jogou futebol, a gente que participou de campeonato, tu diz assim no palavrar, eles ganharam de todas as outras equipes, então falta esse confronto e se encaminhou, né, nas duas grandes semifinal, 2 jogão, e as duas equipes aí, líder de grupo na primeira fase, fazendo a grande final, que é a equipe do Chavante e a equipe do Serrano. Então, né, uma expectativa, né, de um grande jogo, de uma grande final, pelos confrontos das 3 categorias, né, Cristian? Então a gente no vôlei viu que foi muito parelho, o veterano também, o jogo da primeira fase entre as duas equipes de 1-0, a equipe da Agrosul buscando empate, né, o goleiro Elbio aí, né, fechando o gol, então gera também uma expectativa grande desse jogo. E pela categoria livre, então assim, né, tal comentário e a expectativa aí pelo conjunto de jogador que as duas equipes têm, né, que se destacam das demais equipes, né? A gente sabe, o conjunto muitas vezes faz a diferença, e eles montaram um conjunto, um plantel que sai jogando e fica no banco, né, que dá um suporte para eles estarem hoje na final. Muito bem. Diogo, tu falou antes da questão do feedback que tu faz aí depois, no final dos jogos, né? Até onde, como secretário, tu consegue ajustar, e também como pessoa, né? Às vezes a gente também está sujeito a acertar, a errar, isso é uma coisa completamente natural. E eu vou ter que te fazer essa pergunta porque o pessoal vai comentar, obviamente, isso, e a gente dá o espaço também para esclarecer, né? De ontem à noite houve ali um momento acalorado sobre o final do jogo ali. O que aconteceu? Houve um afastamento? Não houve afastamento? Houve uma crítica? Assim, Cristian, até eu estava caminhando durante o jogo ali, desse último jogo, e o pessoal elogiando bastante a arbitragem. Eu até fiz um pedido para a equipe da arbitragem. Essa arbitragem veio na segunda-feira, fizeram excelentes jogos. Eles são de, né, Passo Fundo, né? São de Passo Fundo. E pedi novamente, então, para a equipe organizadora, para essa equipe voltar na quarta-feira, porque a gente só teve elogio e estava tendo elogio no lado de fora. E daí terminou o jogo, eu vou lá recolher a súmula até para fazer os lançamentos, e daí, né, um atleta ali da equipe do Jaguaras, né, começou a falar ali, né, que essa equipe da arbitragem lixo, que de repente se precisasse fazer uma vaquinha para contratar, estava faltando dinheiro para contratar uma arbitragem melhor, eles faziam uma vaquinha. Então assim, a gente, né, fica sentido, né, a gente recebe um elogio ali, entra dentro do espaço ali, recebe uma crítica, umas palavras assim, a gente, né, como se diz, está trabalhando. Eu hoje cumpro meu horário de manhã, de tarde e de noite. Então, eu tô dando meu algo a mais nesse cargo, porque era um sonho pessoal, eu sempre fiz parte do esporte e queria esse cargo, assim, não fiz campanha, nada, né? Isso aí, né, não fiz campanha, foi por mérito, e quero trabalhar pro melhor. Então, a gente sempre escutando, sempre, né, buscando o melhor, a gente
tá fazendo um bom trabalho, então, né, ali a gente meio que discutiu, eu não aceitei, né, e a gente daí se criou aquela troca de palavras, então assim, né, peço desculpa porque, né, eu pelo cargo, pela situação, né, eu vou cobrar o exemplo, eu tenho que dar exemplo, então, né, fiz essa reflexão em casa, até mesmo assim, né, pra numa próxima evento tentar me segurar, a gente, né, eu tenho uma postura meio firme, a gente, quem me conhece sabe na cidade, de me posicionar, então, mas hoje eu ocupo um cargo público, eu tô à frente do esporte e logo ali na frente para mim cobrar o exemplo, eu tenho que dar exemplo, até mesmo com as palavras, né, Cristian? Então, essa reflexão que eu fiz em casa, né, que a gente sempre tá buscando a melhorar e até mesmo para cobrar o exemplo. Eu trabalho com criança, né, eu tô à frente da escolinha do município, então, né, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que, né, cobrar deles no bom sentido, mostrar um norte para eles. Eles estão começando como criança, só que eu também, né, tenho que fazer por onde. Então, né, a gente depois até o atleta ali pediu desculpa, a gente, né, no final do jogo mesmo ali. Jogo, então, né, e vamos conversar, a gente, eu conheço ele, é meu amigo, né, particular, é meu, né, uma pessoa, né, de família, uma pessoa do bem, então, né, passou, a gente entende, eu tive ali dentro como treinador, né, muitas vezes organizando equipe, a gente sabe que o futebol às vezes, né, o calor do jogo, o calor, muitas vezes a gente discute até com o irmão da gente, porque dentro do próprio, né, time às vezes tem próprio time, então, né, a gente tá, né, passamos a borracha e amanhã a grande final, né? E essa questão tá tudo resolvido. Tudo resolvido. E aí, falando da arbitragem, para a grande final continua a mesma? Eu até, né, hoje vou conversar com a empresa que, né, que tem os direitos, que está organizando, que faz parte, né, tem a responsabilidade da arbitragem para fazer esse pedido. No meu ponto de vista, né, e todas as equipes ali, né, a princípio não estão de acordo para eles virem amanhã fazer esse pedido dentro do planejamento, se for possível, né, mas não tive essa conversa ainda com o Hilton Souza, que é o responsável pela arbitragem. A gente vê, o juiz tem que tomar uma decisão baseado no jogo, e a gente viu que estava começando a se esquentar os ânimos, e eu confesso, eu não entendo de esporte, nós fizemos essas transmissões aí tudo na cara e na coragem, mas o que a gente observa é que é uma maneira que o árbitro encontra também, quando vê que a coisa está sendo um pouco mais severo, por exemplo, se continuar assim, né, as punições são mais severas também, e às vezes existe esse descontentamento, ninguém às vezes quer levar uma advertência, ninguém quer levar uma punição, isso aí é natural, mas como tu disse, no calor do jogo, às vezes uma decisão errada, às vezes uma jogada errada, tudo isso pode acontecer e resultar em punições, enfim, e fica a cargo do juiz tomar essa decisão. E às vezes é 100% preciso e às vezes fica aquela margem, será? Né? Mas ele teve que tomar essa decisão. A gente é ser humano, né, Cristian? A gente tá vendo, eu assim, como gremista, a gente tá vendo aí, a palhaçada, né, a brincadeira que virou esse nosso campeonato brasileiro. Um jogo anterior o Grêmio foi totalmente prejudicado e no outro beneficiado. Eu não comemorei aquela vitória do Grêmio porque foi um pênalti que ninguém viu aquele pênalti. E uma arbitragem com vídeo foi chamado, ele manteve a decisão dele. Então a gente tá vendo muitos erros com televisão, com mídia em cima. Nesse caso eu ainda atribuo as bits, né? Depois que legalizaram as bits, aí ficou um pouco meio que descarada as coisas, eles né? Eles estão ditando os resultados dos jogos, né? Então... E aí agora eu vou apostar no outro porque está perdendo quando vê... E a gente vê que o nosso Brasil tem muita impunidade, né, Cristian? Um árbitro, ele faz o que faz, erra, prejudica, né, uma equipe, um clube, e ele fica um mês na geladeira, volta, apita, não aconteceu nada judicialmente para ele. Então, né, dá margem para ele fazer a coisa errada, porque não dá em nada, né? A gente não viu até hoje um árbitro ser punido, preso, né, como a gente vê em outros segmentos e outros, né, erros, ou, né, a gente então vê que a impunidade no Brasil tá grande. Bom, Dioguinho, terminando o campeonato na sexta-feira, já se dá início então a um outro campeonato.
que é o campeonato de bocha, né? Já é na próxima sexta-feira. Isso, a gente na semana que vem começa a reunir as fichas, já estamos conversando com as equipes, é um pedido, é um anseio da comunidade, da gente movimentar outras áreas do esporte, e a gente não vai parar, aproveitar esse intervalo desses 2 campeonatos, né? Que esse fechado, e já está uma expectativa grande do próximo, nesse intervalo a gente movimentar essas outras modalidades do esporte. Muito bem. As inscrições já foram fechadas? Não, ainda estão abertas. Ainda estão abertas. Eu tenho ficha de inscrição. Hoje até uma equipe entrou em contato para pegar a ficha. Então, hoje são quantos times? A gente tem 4 equipes confirmadas e mais uma aí que pegou a equipe. Então a princípio vai ficar nessas 5 ou 6, mas assim o volume de atleta é grande porque a gente vai ter as 3 categorias. Dentro de cada equipe, 3 categorias. Então a equipe vai precisar no mínimo de 9 jogadores cada partida, né, Cristian? Ele vai usar 2 na dupla, 3 no trio e 4 no quarteto, e não pode repetir a categoria o mesmo atleta na noite. Então é pra gente dar mais oportunidade, não é pra no palavrar ali aquele boleiro da bocha jogar nas 3 categorias na noite, que ele vai se destacar, e sim a gente dá oportunidade para novos praticantes da bocha participar e ajudar a equipe. Muito bem, Diogo, parabéns pelo campeonato. Com certeza amanhã vamos levar pro ouvinte, para quem está em casa, toda essa emoção da grande final do nosso campeonato. Depois do campeonato, qual que é o cronograma? Terminando o campeonato de bocha agora, eu ouvi o pessoal aí dizendo que pode haver uma mudança na data ali da Semana da Pátria. É verdade, não é? A gente vai conversar com as equipes, né? Já vai começar, né, a encaminhar até a ideia do funcionamento do campeonato para as equipes se organizar. Mas a gente quer de repente jogar um pouquinho mais para frente, porque sempre se pegou no mês de agosto, né, as finais, os jogos ali, julho, aquele mês chuvoso, frio, tentar dar uma espichada para os jogos decisivos entrar um pouquinho no verão ali, né, no setembro. Mas isso é tudo, a gente vai colocar, né, para as equipes, né, as equipes dar sugestões e a gente junto aí montar o próximo campeonato, que é o aberto, então. Muito bem. Diogo, eu sei que tu também tem bastante correria. Muito obrigado pelo tempo. Parabéns pelo campeonato. E vamos aproveitar então aí a sexta-feira, que é o que vai movimentar a nossa Santa Bárbara do Sul aí nesse final de semana. Aproveitar então o espaço, Cris, para agradecer a Rádio Liberdade, como você falou e não entende, né, de futebol, mas estão dando show nas imagens. O pessoal, eu chego em casa, no meu feedback eu olho, assisto, né, as gravações, a transmissão do jogo de vocês, da Rádio Blau Nunes, e a gente só vê elogio, o pessoal em casa, né, acompanhando, né, bastante visualização e engrandecendo o nosso evento. Então, assim, a gente, como administração, eu à frente do esporte, né, a gente agradece, né, essa parceria de vocês ali, noite fria, né? Então, equipe grande, equipamento e a nossa disposição, principalmente para levar, né, e engrandecer o evento. Então, a gente agradece aí, né, essa parceria da Rádio Liberdade, de vocês junto com a administração, junto com o esporte do município. Muito bem, tá aí o nosso amigo Diogo conversando com a gente aqui na programação da Liberdade FM. Vamos encerrando aqui a nossa entrevista. Daqui um pouquinho temos outra entrevista por aqui e assim vai a nossa quinta-feira. Diogo, muito obrigado, sucesso aí. Obrigado, Cris.